Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: classifique, quanto aos lados, o triângulo cujos vértices são 0, 0, 3, 2 e -1, 4. Então, classificar quanto aos lados é dizer se o triângulo tem todos os lados iguais, ou seja, os três lados iguais. Quando tem três lados iguais, é um triângulo equilátero. Quando ele possui dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. E quando ele tem os três lados diferentes, todos os lados diferentes, é um triângulo escaleno. Vamos fazer um esboço do triângulo. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y, inserir os pontos. O primeiro ponto, x0, y0, vou chamar de ponto A. O ponto B, x3, y2. E o ponto C, x-1, y4. É o ponto C. Então, desenhando o triângulo. Para verificar se os lados do triângulo são iguais ou diferentes, vamos utilizar a distância entre dois pontos, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B, a distância entre o ponto A e o ponto C e a distância entre o ponto B e o ponto C. Então, iniciando aqui a distância do ponto A ao ponto B, utilizando a fórmula de distância entre dois pontos. Então, a distância AB é igual a x do ponto A menos x do ponto B elevado ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto B elevado ao quadrado. Então, fazendo a substituição, x do ponto A é igual a 0, x do ponto B é igual a 3, então 0 menos 3 elevado ao quadrado, mais y do ponto A é 0 e y do ponto B é 2. 0 menos 2 ao quadrado, então será menos 3 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado ao quadrado. Vamos ter como resultado 9, menos 3 elevado ao quadrado é 9, mais menos 2 elevado ao quadrado é 4. A distância AB é igual à raiz quadrada de 13. Vamos agora determinar a distância AC. A distância AC, raiz quadrada, x do ponto A, menos x do ponto C ao quadrado, mais y do ponto A, menos y do ponto C elevado ao quadrado. Então, fazendo a substituição, x do ponto A é 0, x do ponto C é menos 1, então menos 1 elevado ao quadrado, mais y do ponto A é 0, menos y do ponto C é 4, 0 menos 4 elevado ao quadrado. Então, vamos ter 1 elevado ao quadrado mais menos 4 elevado ao quadrado. Então, será 1 mais 16. A distância AC é igual a raiz quadrada de 17. E agora a distância BC, a distância do ponto B ao ponto C, x do ponto B menos x do ponto C elevado ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto C elevado ao quadrado. Então, fazendo a substituição, x do ponto B é 3, menos x do ponto C, que é menos 1. 3 menos 1 elevado ao quadrado, mais y do ponto B, que é 2, menos y do ponto C, que é 4. Então, vamos ter 3 menos 1, 4. Então, 4 elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado ao quadrado. Então, vamos ter 16, 4 elevado ao quadrado é 16, mais menos 2 elevado ao quadrado é 4. Então, a distância BC é igual a raiz quadrada de 20. Portanto, temos a distância AB, que é a raiz quadrada de 13, a distância AC, raiz quadrada de 17, e a distância BC, raiz quadrada de 20. São três distâncias diferentes, portanto, todos os lados do triângulo são diferentes. O triângulo é escaleno. Então, a resposta do exercício, o triângulo escaleno. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.